Vá Bem no Enem. Vamos lá, galera. Vamos lá agora, continuando. Vá Bem no Enem, parceria Sistema Serve de Ensino com Cidade Verde, TV Cidade Verde. Olha, você pode acompanhar aí pelo CV Play, cidadeverde.com/Vá Bem no Enem e também pela Rádio Cidade Verde 105,3. Bom, no primeiro bloco, tivemos dicas aí de matemática, tivemos aí uma grande aula do professor Gleison falando de física, parte de eletricidade. Trabalhei funções da arte e o professor Gilmar também deu algumas considerações sobre biologia. Mas agora vamos para a matemática de novo. O professor Abraão vai nos passar aqui uma dica muito importante sobre a análise combinatória. Agora é a vez de matemática, professor Abraão. Beleza, galera? E aí, comigo agora nós vamos ver um pouco mais de análise combinatória. Vamos fazer aí um passeio pela análise combinatória, mostrando para você que a matemática não é um bicho-papão e que esse assunto, que é muito recorrente nas provas do Enem, faz toda a diferença para você que quer alcançar um bom curso, um curso que tem uma concorrência um pouco mais acentuada. Em média, são de 4 a 5 questões de análise combinatória. Uma parte da matemática que vai trabalhar de quantas maneiras diferentes podemos realizar os acontecimentos ou eventos. Evento ou acontecimento, o próprio nome já diz, é qualquer ação que nós queiramos fazer. Qualquer coisa que eu pretenda fazer, qualquer coisa que eu quero fazer, ela pode ser realizada de diferentes maneiras. Contar de quantas maneiras elas podem ser feitas é o objeto da análise combinatória. Então vamos começar aí, pessoal. E aí a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês dentro desse aspecto é o princípio fundamental da contagem, com o princípio multiplicativo. Os eventos, eles podem ser compostos por etapas. Para ele se realizar, ele pode ser subdividido em etapas que acontecem de forma independentes e sucessivas. Se eu sei contabilizar cada uma das etapas, por exemplo, um evento que acontece em 2 etapas, e eu sei que a etapa 1 acontece de X maneiras diferentes e que a etapa 2 acontece de Y maneiras diferentes, para eu realizar o evento como um todo, basta que eu multiplique as possibilidades de uma etapa com a outra. Nesse caso, nós vamos utilizar o conectivo I. Observe claramente que quando nós trabalhamos as etapas para o acontecimento de um evento, automaticamente vem o I. Por exemplo, vamos pegar um exemplo para você ficar aí bem ligado nisso que eu acabei de falar para você. Olhando para o vídeo, e aí você que está nos acompanhando também pelo rádio, escutando o enunciado desse exemplo que eu vou colocar para você compreender o princípio multiplicativo, não tem como você não assimilar e trazer aí o I como princípio multiplicativo. Nesse exemplo nós temos o seguinte, olha, João possui 5 calças jeans e 3 camisetas. De quantos modos diferentes o João pode se vestir usando uma dessas calças e uma dessas camisetas? Então, observe que aqui nós temos um evento que acontecerá. E o evento é o João se vestir. Beleza. Se eu conseguir identificar dentro do problema qual é o evento, a ação que será realizada, eu consigo perceber claramente as etapas que construirão o evento. Nesse caso, para eu considerar que o João está vestido, ele terá que escolher uma calça e ele terá que escolher uma camisa. Não necessariamente nessa ordem. Então, são eventos que acontecem, são etapas que acontecem independentes uma da outra, construindo o evento João se vestir. Eu consigo contabilizar, pelo exemplo, de quantas maneiras diferentes o João poderia escolher a calça. Ele tem 5 calças jeans, então ele tem 5 possibilidades diferentes para essa etapa. Observe ainda que depois ele vai escolher a camisa. E aí, quando ele vai escolher a camisa, ele também tem um número de possibilidades, que no caso do nosso exemplo são 3. Então, ele tem 3 maneiras diferentes para a escolha da camiseta que ele quer vestir. Abraão, e agora o que é que eu faço com essas 2 informações? Vamos cruzá-las. Observe que se o João estiver só de calça, eu ainda não tenho um evento, ele ainda não se vestiu. Por isso que é a etapa. Ela não é o evento todo. Se ele vestir apenas a camisa, ele também não está considerado vestido. Ele precisa ter uma calça e uma camisa. Esse I, dentro da matemática e análise combinatória, é uma multiplicação. A gente vai substituir, então o conectivo I pelo sinal de vezes, de multiplicação. Daí o nome princípio multiplicativo. Então, de quantas maneiras o João pode se vestir? Isso, muito bem. Ele vai se vestir de 5 vezes 3 maneiras diferentes. Ou seja, ele tem 15 possibilidades de montar o figurino dele. Qual é a confusão que nós temos na hora de dividir o evento em etapas? É o conectivo parente do I, o ou. A gente fica muito confuso quando está diante do princípio multiplicativo e do princípio aditivo.
Para o princípio aditivo, a gente vai tomar um cuidado um pouquinho diferente. Presta atenção aqui no enunciado que eu vou trazer para você, lá no princípio aditivo da contagem. Vamos fazer aí a leitura primeiro do enunciado e logo após a gente já vai começar a perceber a diferença entre um e outro. Fica ligado. Se um evento pode ocorrer da forma E1 de N1 maneiras diferentes ou da forma E2 de N formas diferentes, então o número total de possibilidades de ocorrer o evento é dado por número de maneiras de realização do evento N1 mais N2. O ou agora, ele vai ser um mais, ele vai ser uma adição. Mas, Abraão, eu não percebi ainda a diferença. Por que agora o evento não foi dividido em etapas, mas em formas? As formas, pessoal, são maneiras que eu tenho de realizar o meu evento todo, construindo ele de maneiras, de formas diferenciadas. Às vezes é necessário que eu divida o meu problema em realizações diferentes, realizá-los de formas diferentes para que eu consiga contabilizar de quantas maneiras ele pode se dar como um todo. E aí vem automaticamente o conectivo ou. Você não consegue perceber um i, que para o evento todo acontecer eu preciso disso e daquilo. O evento para acontecer ele pode ser feito dessa forma ou dessa outra forma. Para ficar claro, o que a gente precisa? De um exemplo. Não vamos esquecer, o João se vestir, calça e camisa. Agora vamos levar o João a um parque de diversões. Vamos lá. Imagine que o João é um adolescente e ele recebeu uma quantia em dinheiro. E agora ele quer optar em ir a um parque de diversões para brincar em apenas um dos 8 brinquedos que são ofertados nesse parque de diversões, ou ele quer ir ao cinema. E lá tem 3 filmes diferentes que com a quantia que ele tem, ele também poderia assistir. 3 filmes que estão em cartaz. De quantas maneiras diferentes o adolescente poderá se vestir? Observe que o comando da pergunta aí, o que eu quero é de quantas maneiras pode se realizar o evento. O evento, nesse caso, é o João se divertir, o adolescente João se divertir. Para ele se divertir, pessoal, ele poderá ir ao parque ou aparecendo de forma bem natural, ou ele pode ir ao cinema assistir ao filme. Observe que quando ele vai ao parque, o evento já ocorreu, ele se divertiu. Então não precisa de outra coisa, não é uma etapa da diversão, é a diversão em si. Ou ele pode ir ao cinema, é uma outra possibilidade que ele tem. De uma forma ou de outra, o evento foi realizado. Aí eu consigo contabilizar dessa maneira também de quantas formas ele poderia se divertir. Indo ao parque, ele tem 8 possibilidades, são 8 brinquedos diferentes, ele vai escolher apenas um deles para se divertir. Então, ele tem 8 maneiras diferentes de se divertir indo ao parque. Indo ao cinema, ele tem 3 filmes em cartaz, ele vai optar por um deles, então, ele tem 3 possibilidades de se divertir. Nesse caso aqui, como ele pode ir ao parque ou ao cinema, ele tem 8 possibilidades no parque ou, aí eu transformo o ou no sinal de adição, ou 3 possibilidades indo ao cinema. Portanto, dá um total de 11 maneiras diferentes para que ele se divertisse. Tranquilo, pessoal? Consegue perceber, então, que na própria leitura do problema, para eu utilizar os princípios fundamentais multiplicativo e aditivo, basta que eu tenha a sensibilidade do ou do i. Isso é importante porque a análise combinatória ela não é composta apenas por essa parte. Essa é a parte geral. Nós ainda teremos um outro momento em que falaremos de agrupamentos. Abraão, já caiu alguma questão no Enem que envolva exatamente esses princípios? Certamente. E aí eu trouxe um exemplo rapidinho para que a gente possa, então, verificar que parte desse conteúdo que a gente acabou de explorar foi utilizado para a resolução dessa questão. Nessa questão aqui, galerinha, nós temos o seguinte, fica ligado. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por... É interessante que você perceba dentro da questão do Enem, no momento da leitura, quais são as palavras mais importantes ou os contextos mais importantes de todo o enunciado para que você frise mais, visualize mais, lembre mais deles. Nesse caso aqui, pessoal, nós vamos querer o número total de senhas. Então, eu preciso saber como que essa senha é composta.
Eu marquei de vermelho, você consegue ver aí no seu vídeo, e você que está me escutando pela rádio, consegue perceber, pelo que eu vou falar agora, a composição dessa senha. É uma senha que tem 4 caracteres, 2 algarismos e 2 letras, que podem ser maiúsculas ou minúsculas. E eu vou agora montar, resolvendo esse problema aí, utilizando o princípio multiplicativo. Nesse caso aqui, qual é o nosso evento? Montar a senha. Como que a minha senha vai ser montada? Em 4 etapas. Eu vou escolher um número, depois eu escolho outro número, depois eu escolho uma letra e depois eu escolho outra letra. Quantas possibilidades eu tenho para escolher o número? 10 algarismos, de 0 a 9. Então eu tenho 10 possibilidades. Para o outro número, como no enunciado deixou claro que não tanto faz se eles se repetirem ou não, então eu continuo tendo 10 opções. Já nos caracteres, eu tenho 26 letras maiúsculas. Aí fique ligado, ele diz que as maiúsculas e as minúsculas são diferentes. Se eu tenho 26 caracteres maiúsculos, eu tenho 26 minúsculos e, portanto, 52 possibilidades para a primeira letra. Para a segunda letra, outras 52 possibilidades. E assim, galerinha, o que é que nós temos? Um total de 10 vezes 10, 10 ao quadrado, vezes 52 vezes 52, 52 ao quadrado. Por que vezes? Porque é I. Eu quero números e letras. Agora, fica ligado numa coisa. Ele não disse em nenhum momento que tinha que ser nessa ordem. Como ele não disse que tinha que ser nessa ordem, a gente faz uma permutação, uma troca de lugar entre números e letras. Nós temos uma permutação de 4 caracteres, com 2 repetidos sendo números e 2 repetidos sendo letras. Nesse caso, nós vamos ter uma permutação com repetição. O que me interessava nessa primeira parte da questão era mostrar a vocês o princípio multiplicativo. Essa parte de baixo é a deixa que eu vou deixar aí, é a deixa que eu coloco para vocês, para que daqui a pouco eu volte e a gente estude um pouco mais de análise combinatória. E é por isso que você não vai sair de frente do vídeo, porque a gente ainda tem que ver um bocado de permutação. E você que está ligado na rádio também não vai deixar de continuar. E você que está nos acompanhando pelos outros meios sociais também vão ficar ligados, para que a gente compreenda o que significa uma permutação e os agrupamentos. Mas, para não deixar você na curiosidade, concluindo essa questão, a alternativa adequada para ela, pessoal, seria a letra E, porque nós vamos multiplicar. Eu vou permutar e depois coloco a organização dos números e letras para formar a minha senha como um todo. E aí, então, nós temos a junção de tudo com o princípio multiplicativo, juntando todo o evento. Eu escolhi as posições e os caracteres. Logo, eu multiplico os 2 resultados. Portanto, a alternativa, letra E. Até daqui a pouco, galerinha. Fica contigo, Alex, mais uma vez, dando continuidade aí a esse momento ímpar para você. Beleza, pessoal? Nossa, quanta dica de matemática aí, meu amigo, hein? Permutação, combinatória, vai estar lá na prova. Tem que prestar atenção no enunciado que ele leu aqui. Sabe por quê, pessoal? Você ganha tempo no raciocínio da questão. Isso não vai só para matemática, não, tá? Todas as questões que você for analisar, tenha a paciência de ler o enunciado. Lá está o comando da questão. Muitas vezes você pode até perder uma questão porque não leu direito, não compreendeu a mensagem. Mas olha, já tem mais matemática, já tem biologia, mas eu gostaria agora que o professor de Química, nosso querido professor Jurandir, para falar um pouquinho, professor Jurandir, tem alguma temática especial que o senhor acha que a Química poderá abordar esse ano? Porque daqui a pouco você vai falar de um assunto bacana para a gente. Mas nesse momento agora, como o senhor chamaria a atenção do aluno que está acompanhando a gente aqui, parceria da Cidade Verde com o Sistema Serve de Ensino, está acompanhando a gente pelo CV Play, pelo site cidadeverde.com/vabem no Enem e também pela Rádio Cidade Verde, nosso ouvinte aí da 105,3. Professor Jurandir, o que esperar da prova de Química esse ano? Tem alguma consideração especial? Bom, para você se dar bem no Enem, vá bem no Enem, com certeza. Bom, esse ano, Alex, olha só, é o ano internacional da tabela periódica. Não foi o Jurandir que instituiu isso aí, foi a ONU, porque completa justamente 150 anos da tabela de Dmitri Ivanovich Mendeleev, um químico russo que em 1869 fez a base da tabela periódica. Então, mais do que justo, um assunto relevante para a química ser abordado no Enem, ser homenageado pelo Enem, onde praticamente todos os vestibulares que estão acontecendo aí, está vindo realmente uma questão sobre tabela periódica. E essa questão pode ser em cima das propriedades, explicar o cotidiano do aluno através das propriedades dos elementos químicos. Isso pode ser perfeitamente possível no Enem.
Beleza, galera? Só lembrando o seguinte, nós sabemos que a nossa prova do Enem, ela é feita, as questões são retiradas de um banco de dados e normalmente os bancos de dados são atualizados. Então nós tivemos questões aí, ano passado, por exemplo, se você observou na prova, tinha questão com referência lá de site, né, de retirada de texto ou de imagem, que constava de maio de 2018. Da mesma forma esse ano, tá? Você tem um monte de questão que fica no banco de dados e você tem questões novas que são acrescentadas ali mais ou menos no primeiro semestre. Então, o professor Jurandir fez uma colocação pertinente. Agora, não vai vir lá dizendo, por esse ano, 150 anos, porque eles não colocam essa data exatamente porque a questão pode vir para agora ou para o ano que vem, ou até mesmo daqui a 2 anos em si. Beleza, pessoal? Tá acompanhando a gente direitinho aí? E aí? Hoje, linguagem já, matemática, biologia, física, química, mas tem mais. Agora é a hora da biologia. Eu quero convidar agora o professor Gilmar, que vai dar aqui a sua apresentação, dica importantíssima. Preste atenção nesse assunto aqui, um assunto muito recorrente na prova e atual, que está mexendo com a galera de biologia, as questões que envolvem ecologia. Não é isso, professor Gilmar? Agora é sua vez. Olá, galera, show! Estamos aqui hoje para poder fazer uma dica fenomenal para o Enem. Vocês vão começar a ver assunto recorrente das últimas provas. E a biologia está atuando muito nos últimos anos. Vem aumentado o número de questões. E um problema que vem muito surgindo e recorrente para nós é a parceria, é a união do homem com o meio ambiente. Esse homem e meio ambiente, homem e ambiente. Você verifica a atuação do homem sobre o meio ambiente. E fato que está acontecendo atualmente e vem sendo bastante eficaz e recorrente é os processos de atuação neste campo, onde você começa a verificar um fenômeno que está acontecendo nesse momento e que aconteceu nos anos passados. A prova insiste em alguns temas, dentre eles a biomagnificação trófica. O que é isso? Vamos trabalhar com nossos bioacumuladores. Quando você traz, você que está nos ouvindo na rádio diretamente para cá, você que está verificando nossa apresentação, verifique. Acompanhe conosco. Uma biomagnificação, ela vai acontecer quando há um acúmulo progressivo, tá? Maior de uma substância tóxica. Então, com isso, você já verifica os principais produtos, que vai ser o DDT, o chumbo, o mercúrio e alguns elementos radioativos. Nós temos desde produtos tóxicos até mesmo metal pesado. Já vai te dando um início de raciocínio lógico para uma questão. O nível trófico vai sendo acumulado para passar de um nível trófico para o outro ao longo de uma cadeia alimentar, por causa da redução da biomassa. E vale lembrar para você que, ao falar de redução da biomassa, você percebe o acúmulo maior dela nos primeiros níveis tróficos, quando ele está falando de um produtor. Esse produtor, ao servir de alimento para um consumidor primário, ele vai estar passando esse acúmulo ao nível trófico seguinte, até o momento que vai ter um acúmulo progressivo desses metais, sendo tanto o metal como o chumbo, o mercúrio e até mesmo o DDT. Os compostos que são biodegradáveis, eles vão começando a se aumentar de acordo com o nível trófico da cadeia alimentar. Ele vai ter um poder residual até chegar na sua acumulação, a bioacumulação com seus bioacumuladores, e vai caracterizar uma magnificação trófica. Se eu for aplicar esse tema numa cadeia alimentar, você vai ter o seguinte tópico. Primeiro, a substância tóxica, que você está vendo na apresentação do nosso slide, ela vai estar disponível para o ambiente, primeiro para os fitoplânctons, que serão produtores, depois dos fitoplânctons, que servirá de alimento para o peixe-A, será um peixe pequeno, e vai começando a acumular, serão bioacumuladores. Esse peixe-A, servindo de alimento para o peixe-B, já bem maior na cadeia alimentar, ele já vai começando um acúmulo maior, continuando a bioacumulação. E caracterizando já uma magnificação trófica, a passagem desse bioacumulador durante todos os níveis tróficos, chegando até o pescador. Esse pescador, ao consumir esse peixe que está na cadeia alimentar, na sequência linear, onde o indivíduo está servindo de alimento para o outro, ele vai começar a acumular esse bioacumulador. Esse bioacumulador, um exemplo, DDT, ele vem sendo um aditivo causador até mesmo de câncer, problemas fetais durante uma gestação e até mesmo nos ovos das aves. Isso pode causar muito problema, que vai ser um desequilíbrio ecológico. Isso é a nossa primeira dica de biomagnificação. Está muito recorrente no Enem. São 3 tópicos: biomagnificação, biorremediação e também a eutrofização. Um desses 3, é certeza, está aplicado no Enem 2019.
Segundo tópico, nós temos, antes de chegar no nosso segundo tópico, nós temos um caso verídico. Solo de 16 municípios, que está sendo apresentado na figura dos nossos slides, fica ligado, galera ouvinte. Solo de 16 municípios do Acre está contaminado pelo DDT. É uma pesquisa. Resíduos do pesticida foram encontrados em casas ainda habitadas. Ao todo, foram coletadas 320 amostras de solo durante 2 anos do projeto. Isso foi publicado no G1. Então, é um texto que pode ser recorrente até mesmo para essa prova de 2019, porque ele retrata a utilização do DDT, ele retrata a ocorrência do bioacumulador e que pode estar sendo um dos fatores prejudiciais para aquela região, causando alguns tipos de anomalia nos indivíduos que habitam aquela região, podendo causar desde, como eu falei, no ambiente, problemas no desenvolvimento de ovos das aves, pode causar problemas na gestação, o mau desenvolvimento fetal, e também pode causar alguns problemas quando está referência à ocorrência do câncer. Tá ok? Isso foi uma primeira dica falando de magnificação trófica. Nossa segunda dica de hoje. Biorremediação. Afeta o meio, mas é uma tecnologia utilizada pelo homem. Veja bem, quando você fala de biorremediação, você já traz logo como uma tecnologia que utiliza agentes biológicos, particularmente micro-organismos. Esse micro-organismo, em especial bactérias, um exemplo dela é a P. aeruginosa, ela começa então a remover, ela vai ter uma alimentação desses poluentes tóxicos. E quando ele começa a remover do ambiente, ela vai ter o pressuposto de transformar o produto tóxico em atóxico, através do seu próprio metabolismo microbiano. Com isso, você verifica o exemplo clássico de utilização deste micro-organismo para a desintoxicação do meio fazendo uso do petróleo. Nós temos uma legendazinha com a figura bem descrita no nosso slide, onde ele traz o item 1, o micro-organismo, e ele traz o item 2, o material contaminante. O exemplo em questão é o petróleo ou um outro componente orgânico. Este micro-organismo, ao ser distribuído na mancha do petróleo, ele vai fazer a biodegradação. Ele vai começar, então, a degradar esse elemento bioacumulador, que vai promover a quebra e degradação por ação do seu metabolismo e, ao degradar, ele vai distribuir essas partículas em gás carbônico e água, tornando a substância atóxica para o meio ambiente. E uma vez que ele torna essa substância atóxica para o meio ambiente, ele contribui para a limpeza do meio, sendo um agente favorável para o homem. E a bactéria comum para esse meio é a bactéria P. aeruginosa. Isso foi a nossa primeira dica na nossa primeira participação. Teremos um segundo momento, ao qual nós vamos falar de eutrofização e vamos fazer a aplicabilidade dela numa questãozinha voltada para o Enem. É com você, Alex. Continuando nossas dicas. E aí, galera, beleza? Você viu aí biologia? Nosso programa hoje está, como a gente diz aqui, nordestino fala, surtido, não é isso, pessoal? Já foi linguagem, já foi aqui matemática, biologia, física e agora é hora da química, galera. Olha só, beleza? Vamos para a química, o professor Jurandir vai dar uma dica para você agora de um assunto também muito comum no Enem. Acompanha aí com a gente. Ok, galera, vamos lá, vamos, vai bem no Enem. Veja bem, a dica de hoje, nós vamos falar sobre tratamento de água, também um assunto muito propício a vir nesse vestibular, certo? Então, nós temos as etapas de tratamento de água. Não só a sequência, mas o que acontece em cada etapa é importante. Bom, primeiro tem que se captar a água. Vai passar primeiro, para essa água entrar na estação de tratamento de água, ela tem que ser colocada lá umas telas. Essas telas chamam-se de filtração grosseira. Para ficar o quê? Galhos, até pneu jogam no rio aí, não é verdade? Não vai tratar o pneu nem os galhos, então faz essa filtração grosseira. A primeira etapa, então, passa pela coagulação, que é a aplicação do sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio vai se agregar às impurezas sólidas em suspensão. Para quê, professor? Para formar flocos. E esses flocos vão pesar para acelerar a decantação. Então, coagulou, floculou, decantou ou sedimentou. Sedimentação é o uso da gravidade, ok? Depois dessa etapa, vai para a filtração. O que é que significa filtração? Nós temos filtração, filtros naturais, areia, cascalho e pedregulho, por isso que a água de lençóis freáticos é límpida, né? Por conta dessa filtração natural. Porém, pode aparecer também filtros de carvão ativado. Professor, o que é isso então? Se aparecer filtro de carvão ativado, duas funções desse filtro: clarificar a água e também tirar odores da água. Então, clarifica e tira odores.
Bom, depois que essa água passa por filtro, não significa dizer que ela esteja apta ao consumo, porque pode conter germes patogênicos. Aí vem uma das etapas mais importantes, que é a desinfecção. A desinfecção trabalha justamente com a cloração ou ozonização, ou os dois. Isso depende da qualidade da água. Professor, mas lá na minha casa eu utilizo hipoclorito de sódio, NaClO, que é uma das substâncias queridinhas do Enem. Bom, você vai fazer a desinfecção com hipoclorito de sódio, né? Mas é para quantidades pequenas, para legumes, para desinfectar, por exemplo, frutas, né? E colocar até mesmo na caixa d'água lá para evitar o mosquito da dengue. Beleza, mas a filtração, quando trabalha em estação de tratamento de água, fala-se justamente na cloração ou ozonização. Posteriormente, nós vamos ter aí a fluoretação, que é a aplicação de flúor, certo? Para evitar cárie. Por que essa etapa é contestada? Em países de primeiro mundo não se faz fluoretação em etapa de tratamento de água, pessoal. Fluoretação é para ser feita em consultório odontológico. Mas convenhamos, nós estamos no Brasil, tem lugar que nem água tem, imagine flu, imagine dentista, né? Por que é contestada? Porque em 20% dos casos ocorre a chamada fluorose infantil. O que é isso, professor? A fluorose infantil, principalmente em crianças e até 12 anos em formação de dentes, vai criar aquelas manchas esbranquiçadas nos dentes e também ficar o dente quebradiço. Esse dente quebradiço, então, envolve uma propriedade da matéria chamada tenacidade. Tenacidade diminui, então se diminui a tenacidade, fica quebradiço, a resistência quebra, tenacidade. Então a fluoretação. Depois, pessoal, a água vai para a correção de pH. Professor, por que utiliza então correção de pH no tratamento da água? Vamos lá. E utiliza soluções básicas, alcalinas, como a cal hidratada e o carbonato de sódio, que é conhecido como barrilha. Porque no momento que chega para a correção, pessoal, o pH da água está ácido. Mas ácido por quê? Porque ao adicionar o sulfato de alumínio, que tem propriedades ácidas, por que tem propriedades ácidas? Porque ele é proveniente de um ácido forte, que é o ácido sulfúrico, mais uma base fraca, que é o hidróxido de alumínio. Então vai formar o sulfato de alumínio, com características básicas. Por isso que eu estou utilizando a cal hidratada ou carbonato de sódio. Lembrar que o carbonato de sódio tem propriedades básicas, por quê? Porque vem de uma base forte, que é o hidróxido de sódio, mais o ácido carbônico, que é H2CO3, certo? Então, utiliza soluções básicas para a correção da água. Então, pessoal, depois dessa correção do pH, vai para a distribuição. A água tem que ser distribuída de forma eficaz. Vai do reservatório até aos bairros, né, para a população. Então, vale a pena recapitular. Essa sequência ela é importantíssima. Além disso aí, envolve também a aeração. Professor, o que é aeração? É a oxigenação da água, para diminuir a DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Em uma água parada, por exemplo, em criatório de peixe, tem que fazer, então, essa água se movimentar. E na estação ela está se movimentando. Então, vai a dica de química para vocês. Etapas de tratamento de água. Vá bem no Enem. Sistema SEV. E aí, pessoal, beleza? Dica de química para você, professor Jurandir, você viu aí. Olha, vamos para o intervalo, não sai daí não. Já já a gente volta, tem mais Vá Bem no Enem para você. Vá Bem no Enem.